pastor nas tuas mãos, Pai. Senhor, colocaste, Senhor, na tua palavra, Senhor, no coração deles, Senhor, na sua boca, Papai, em nome de Jesus. Que o Senhor, nessa hora, Senhor, faça a eles, Senhor, lembrar de tudo, mas de tudo, Senhor, daquilo que tu ministraste no coração deles, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que é o Senhor que está no comando, Pai, aqui nessa noite, Pai. E é o Senhor que vai falar com a tua igreja, Papai. Então, usa, Senhor, a vida do teu servo, Senhor. Senhor, esvazia ele dele mesmo, Senhor, e enche completamente com a tua presença, Senhor. Fala através dos lábios dele, Senhor, com a tua igreja, Senhor. Que haja, Senhor, cura, salvação, restauração e milagres aqui nessa noite, Pai. Usa a vida dele em nome de Jesus, ó Deus. Amém e amém. Eu preparei uma mensagem a semana toda. Eu anunciei domingo passado. Eu ia falar sobre a unidade da igreja. Só que essa semana foi muito desafiadora. A semana foi muito desafiadora. Vocês não têm noção. Muito. Quando chegou ontem, a mensagem montada, esboçada, direitinho, Deus falou: tu não vai falar isso. Não é do teu jeito, é do meu jeito. E aí eu falei assim: Deus, mas o que eu vou falar? Eu fiquei lutando contra Deus. Sabe o que é isso? Eu falava para minha esposa: Paulo, não tem mensagem. Eu falava assim: o que eu vou falar amanhã à noite? Eu falava por alto, ninguém falava por alto comigo. Não tem mensagem. Hoje de manhã, a mesma coisa. Nós vimos para a escola dominical. Eles viram que outra aula fantástica. Eu falo assim: Deus, eu não tenho nada, Deus. Deus falou assim: como? Não agrada os homens, só faz a minha vontade. Eu estava ali no quarto secreto, meu amigo, e Deus me visitou ali dentro. E Deus falou assim para mim: pega a Bíblia. Simplesmente pega a Bíblia. Simplesmente só ouça a minha voz. Simplesmente só ouça os louvores nessa noite. Quando você ouvir os louvores, eu vou estar ministrando no teu coração. Ele falou assim: somente agora, e deixe o resto comigo. Eu, na verdade, eu vou apenas nessa noite, vamos entrar naquilo que o Senhor já está falando hoje aqui através do louvor. Deus já falou através do louvor. Hoje eu quero te convidar, irmãos, nessa noite, a entrar no rio e navegar nos braços do Senhor. Hoje eu tive que mandar a cantina lá atrás, ninguém na cantina. Hoje eu falei que ninguém vai ficar na tesouraria. Hoje eu falei que ninguém vai ficar lá em cima, só o pessoal da mídia. E aqui hoje não está para agradar os homens. Então, irmãos, se você não tem que ser corrigido por Deus, porque Deus só corrige quem ama, ainda dá tempo de você ir embora e ver fantástico nessa noite. Porque nós temos que obedecer a voz de Deus. Se obedecer ao Senhor. E o Senhor falou para mim assim, ali nos textos, ele falou: filho, hoje eu vou fazer uma cirurgia em muita gente nesse lugar. Meu povo não pode ser mais o mesmo. Sabe o que Deus falou para mim? Eu estou cansado. Sabe o que Deus falou para mim? É começar por ti. Se tu não se posicionar como homem, como pastor, eu vou cobrar de ti. Estou cansado. Amados, Deus hoje Ele quer fazer uma cirurgia na tua vida. Tu não vai sair, tu não pode ser mais aquilo mesmo. Então eu queria te convidar a navegar, a mergulhar nessa noite. Eu queria te convidar a chorar nessa noite. Eu queria te convidar a fazer aquilo que tu quiser nessa noite. Eu queria te convidar a deixar de ser Marta, né, Fernando, nessa noite. Eu queria te convidar a ser Maria nessa noite. Eu quero te chamar a ser Maria, a se prostrar nos pés do Senhor nessa noite. E Deus ali me deu algo de encontro para mim. Deus deu algo, falou de encontro ao meu coração com a minha vida. Deus hoje quer falar sobre
intimidade, sobre relacionamento com Ele, sobre a presença dEle. Porque Deus não força ninguém. Quando força, passa a ser um estupro, sabe disso? Então, irmãos, tem uma coisa: Deus ele não força, Deus ele convida a se relacionar com Ele. Hoje Deus ele falou que ia curar relacionamentos. Porque se os relacionamentos não forem curados, ninguém vai para o céu. Tu pode dar glória, aleluia, mas tu não sai daqui curado, sabe, do relacionamento com teu irmão, com teu vizinho, com teu pai, que não entra no reino de Deus. Terceira coisa, Deus ele quer te chamar a lembrar das promessas que Ele fez sobre a tua vida. Então, Deus colocou dois louvores no meu coração, só estou obedecendo e fazendo aquilo que não estava combinado, que não estava no espírito, que não estava esboçado, não estava nada, mas Deus, Ele deu até agora. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Eu queria que você ouvisse a letra desse louvor e adorasse o Senhor em nome de Jesus.
ele sabia quem era o Senhor. E a vida de Davi é um exemplo para nossas vidas. Porque Davi ele foi falho. Davi ele pecou, irmãos. Davi ele errou. Os mesmos erros que tu cai todos os dias. Os mesmos pecados que eu faço que todos os dias. Porque a Bíblia diz que nós não somos santos. Todo dia nós erramos, todo dia nós falhamos. Talvez você não erre como no adultério de Davi, mas existe o erro ou pega como uma fofoca ou uma mentira, ou de repente por se espalhafar por tantas coisas. Mas Davi, irmãos, ele é um exemplo para nós. Por quê? Porque Davi, independente dos erros, das falhas dele, irmão, Davi ele sabia quem era o Senhor. E o Salmo 51, que eu falo que é um dos salmos da minha vida, que fala muito comigo, fala sobre o arrependimento de Davi, sobre a vida de Davi. Um homem, irmãos, que de uma forma tremenda, ele vai diante de Deus. Ele era rei sobre Israel. Ele tinha o Espírito de Deus, ele tinha a presença do Senhor sobre a vida dele. Ele cuidava do povo, ele direcionava o povo, ele ensinava o povo. Mas Davi, ele falhou, ele errou. E quando nós lemos o Salmo 51, irmãos, eu estava ali dentro, Deus me visitou. Quando nós chegamos no versículo 10, Davi, ele começa o versículo 10 assim: ó Deus meu! Por que ele começou assim? Porque ele sabia quem era Deus. Tinha momento que Davi chamava em suas orações Deus de Pai, mas tinha momento que Davi chamava de Deus. Porque quando Davi chamava sobre Deus, Davi sabia a autoridade. Deus, um Deus justo, um Deus de juízo, um Deus que corrige. E quando Davi em suas canções, na palavra, fala Pai, Davi expressa a intimidade dele com Deus. E eu comecei a observar esses detalhes. Então Davi falou assim: Senhor, eu errei, eu falhei, mas Tu és o meu Deus. Aí ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Um coração puro. Cara, a oração de Davi, irmãos, ela nos ensina algo muito importante. Porque a palavra puro significa sincero, sem culpa, incorrupto. Pode apagar essa aqui, deixa só essas aqui. Paga mais uma, pode apagar, avô. Isso. Puro, sem culpa, incorrupto. E o coração de Davi, irmãos, ele era assim, um coração puro diante de Deus. E esses corações puros, irmãos, hoje parece que está se perdendo. Hoje há muita maldade no nosso coração, Kate. Hoje o nosso coração é muito maldoso. Nós não olhamos, nós não vemos as coisas mais como Deus vê. Como Deus vê essa situação. Mas nós olhamos como o homem quer que olhe. E o interessante, irmãos, que a palavra fala assim: que Deus conhecia Davi pelo seu coração. Encontrei Davi, um filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. O Senhor conhecia o coração de Davi. Deus, ele conhecia a vida de Davi. Será que o nosso coração ainda é puro? Ou é maldoso? Porque nós somos maldosos, cara. O evangelho que nós vivemos hoje, irmãos, é um evangelho de maldade. Um evangelho de vingança. Um evangelho de quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai receber. Beijinho no ombro, irmã. Tu fez, tu tem que pagar. Que evangelho é esse?
Cria em mim um coração puro diante da falha, diante do pecado dele. Ele olhou para o coração dele e falou: Senhor, no meu coração há maldade, Senhor. No meu coração há mentira, há engano, há corrupção, não há sinceridade. O meu coração é um coração culposo. E o interessante é que depois ele fala assim: e renove em mim, dentro de mim, um espírito inabalável. E quando se fala nesse inabalável, se fala daquele que não se abala, do enraizado. Um espírito inabalável é aquele homem que está enraizado, um homem que não se abala por qualquer coisa. Porque nós dizemos que conhecemos a Deus e nós se abalamos de qualquer coisa. Que Deus é esse que nós fala que conhece, e diante de um problema, diante de uma luta, nós se abalamos. Será que eu conheço mesmo a Deus? Será que eu tive encontro com Deus? Por quê? Porque eu quero agir com a minha força, com a minha maneira, do meu jeito. E renova dentro de mim um espírito inabalável. Nós precisamos nos posicionar como homens, como mulheres, como jovens de Deus. Nós pregamos no domingo sobre metanoia ou paranoia, mas nós não estamos ainda preparados para viver essa metanoia. Eu acho que nós temos que arrancar esse adesivo, porque nós estamos vivendo a paranoia, porque nós se abalamos por qualquer coisa. Isso é mentira, cara. Tem que arrancar. Até quando? Quando nós vamos viver essa palavra metanoia, mudança de mentalidade, arrependimento, o evangelho genuíno? Quando? Eu tenho que aprender muito, irmãos. O Senhor hoje, Ele quer um posicionamento nosso. O Senhor, Ele quer algo de nós. Ele quer que nós sejamos daqui diferente. E nós precisamos entender essa oração. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável diante de um pecado, de uma situação. Olha a oração que ele fez, uma oração sincera. Mas nós somos meninos ainda. Nós não conseguimos de jeito nenhum ainda orar assim para Deus. Mas nós queremos orar bonito, ó. Soberano e eterno Deus, o Senhor sabe que eu não tenho pecado, eu não tenho falha, eu não tenho erro, eu sou perfeito, né? Eu sou perfeito. A minha esposa Paula, ela não erra, o meu filho Mateus não erra, minha filha Amanda não erra. Eu sou um pastor perfeito. Não é nada, irmão. Tu não me conhece, tu não vive comigo, cara. Tu não sabe o quanto eu sou pecador. Tu não tem noção, irmãos, o quanto é difícil segurar esse microfone. Tá todo domingo ministrando uma palavra, meu. Passar confiança para as pessoas. Às vezes não é fácil ser pastor. Lidar com as pessoas não é fácil, irmão. Mas 1 Coríntios 13, 11, coloca aqui, Amanda. 1 Coríntios, a palavra do Senhor diz assim, 13, 11, 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Às vezes nós estamos muito menino ainda. Nós não crescemos, nós não alcançamos aquela maturidade que falamos domingo passado. Nós se abalamos por qualquer coisa. Esses dias nós conversando com algumas pessoas, e aí eu brinquei com a Ângela. Falei assim: Ângela, por favor, nunca mais pregue sobre tempestade. Aí eu brinquei com ela: tu tem que pregar sobre o amor, sobre a comunhão. Por quê? Vem, nós pregamos aqui, irmãos. E o difícil, Paulo, é viver embaixo. Sabia, Fernando? É difícil viver embaixo, cara. Porque falar aqui é fácil, mas viver que é o difícil. E o ruim, sabe o que é? Que nós vemos o nosso umbigo. Eu olho para mim como pastor, mas é fácil falar da Jéssica. Jéssica, tu é pecadora, tu tem que tomar vergonha na tua cara. Olha, Jéssica. Mas às vezes eu não olho para a minha vida, cara. Que evangelho é esse? É um evangelho de menino. Talvez você, quando sair daqui hoje, fale assim: hoje eu não venho mais para o projeto de Deus. Não tem problema. Eu te amo, eu vou lutar por você, vou te amar.
Mas se tu sair daqui fugindo dos teus problemas, quando tu sair e for para uma outra igreja, vai continuar a mesma coisa. Porque o problema às vezes não está na igreja, o problema está em nós. É em nós, cara. Não é no templo, não é em ninguém, cara. É em mim, meu. Eu tenho que mudar. Quantas vezes eu falei que eu era menino aqui? Quantas vezes eu era inconstante? Só os das antigas sabem aqui. Ângela, né, Paula? Coitada da minha esposa. Uma hora estava bem, outra estava mal, Lu. Uma hora eu tirava a parte de uma hora eu não queria nem olhar para a tua cara, Luciano. Porque eu era menino. Precisava crescer, mano. Precisava tomar vergonha na cara, assim, né? Tomar uns tapas na cara, assim. E eu tomei, irmãos. Eu apanhei. Vocês não têm noção, cara. Eu apanhei. Nós precisamos crescer, irmãos. Nós precisamos se posicionar. E Davi, ele olhou para dentro dele e falou assim: eu preciso me posicionar. Por isso cria em mim um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. E ainda Davi fala no versículo 11 do Salmo 51: não me afaste da tua presença e não retire de mim teu Santo Espírito. Pela história de Saul, Davi sabia o que era um homem sem a presença de Deus. Por quê? Porque Davi viu quando a presença do Senhor saiu de Saul. Davi sabia, Davi conhece a história. E o Espírito do Senhor saiu de Saul e veio para Davi. Davi sabia o que era um homem. Davi sabia o que era uma pessoa sem a presença de Deus, irmãos. Não queira isso para a tua vida de jeito nenhum. Não queira andar sem a presença do Senhor, porque é a presença do Senhor que nos ensina, é a presença do Senhor que nos direciona, é a presença do Senhor que nos capacita, é a presença do Senhor que nos faz perdoar, é a presença do Senhor que nos faz amar, é a presença do Senhor que nos faz crescer, é a presença do Senhor que nos faz alcançar a maturidade, é a presença do Senhor que nos ensina a perdoar, a amar, a mudar, a transformar vidas, é a presença do Senhor que nos faz acreditar em quem ninguém mais acredita, é a presença do Senhor. 1 Tessalonicenses diz assim: não extingais, não expulsais, não retirais de ti o Espírito de Deus. Então Deus nos convida a se posicionar, a não brincar com a presença dEle, porque se nós brincar com a presença dEle, o Espírito do Senhor vai se apagando, a presença do Senhor vai se apagando. Não me afaste da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Aí no 12 ele fala, diante da sua oração, isso é uma oração de Davi: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Sabe o que significa isso? Davi, ele sentia saudade do seu secreto com Deus. Ele queria voltar a sentir a alegria do primeiro amor. A alegria do primeiro amor. Quando Davi ali, irmãos, fazia os hinos ali da harpa, pegava a harpinha, fazia. Ele falou: Senhor, me lembro, Senhor, quando não era nem rei. Eu me lembro quando não era ninguém. Hoje, quando eu entrei aqui na igreja, 5 horas da tarde, irmãos, as irmãos, eu vendo aqui, eu falei assim: Senhor, eu vi esses irmãos aqui ensaiando, irmãos, isso é amor, desde 5 horas da tarde, desde 4 e pouca. Eu vi um corpo de obreiro passando álcool em cada banco, porque eu recebi mais de 20 mensagens. Ai, pastor, vai ter culto. Ai, o coronavírus. Ai, é isso, é isso. Aí eu preocupado com o povo, falei assim: vamos cuidar da igreja. Pastor Jaime, vamos cuidar. E as irmãs, irmãos, eu conheço a Marivalda, eu conheço a Neca, eu conheço essas mulheres que estavam aqui, entre outras com eles. Todas elas passam problemas, todos eles passam problemas, mas eles estavam aqui, irmãos, como Marta e Maria, trabalhando e falando com Deus. Nós precisamos esquecer os problemas e voltar os nossos olhos ao Senhor.
Cara, eu não preciso, cara, disso. Eu estou aqui por Deus, por amor a Deus. Quantas vezes eu já falei, se Deus tiver que levantar, alguém vai levantar, vai colocar, meu. Deus vai fazer, mas se eu fizer errado, se eu não obedecer, Deus, Ele cobra de mim. Eu não posso perder a essência. Lu, eu não posso esquecer de onde eu saí, irmão. Eu não posso esquecer que eu evangelizava com panfletinho, que eu ia na casa dos meus irmãos tomar café. Às vezes hoje eu não consigo atender todo mundo, e eu recebo cobranças às vezes, irmãos, que vocês não têm noção. Mas quando pede um socorro, pode acreditar, como diz meu irmão Francinaldo, eu boto a sirene e eu vou até você. Eu não posso agradar a todos, porque eu não sou Deus, mas Deus sabe onde tu está, e Ele cuida de ti, irmão. Eu quero te pedir uma coisa. Deus, Ele vai te curar nesse lugar. Deus, Ele vai fazer você crescer nesse lugar. Mas escuta uma coisa: se você continuar doente nesse lugar, olhando para mim, olhando para o Paulo, para a Paula, para o Cláudio, para o Luciano, para fulano, esse cara, ai, olha o irmão, olha a irmã, não fica, não fica, meu, não fica. Eu não quero que tu fique doente, eu quero ver tu bem. Como irmãos meus que um dia congregavam aqui comigo, estavam lá na São João, e hoje eles estão bem em outro lugar. Outros cantam em outros louvores em outro lugar, ou dançam em outro lugar, ou pregam em outro lugar, ou são pastores, mas eles estão bem, irmãos. Eu não quero que você fique aqui, irmãos, mas por trás de você falar, porque isso vai atrair maldição para a tua vida. Por favor, não faz isso, cara. Eu quero você aqui, irmão. Se tu quer ser curado, eu estou aqui nas terças, nas quartas, nas quintas tarde, aconselhando, lutando, batalhando, lutando. Quarto de guerra. Às vezes eu chego, dou satisfação, João, olha, no Deus, e nós estamos orando, estamos em lágrimas pela igreja, mas nós apanhamos também, Rafa. Nós precisamos sentir saudades de estar na presença do Senhor, do secreto com Deus, daquela intimidade. Não precisa estar no altar, não, irmãos. Não precisa, cara. Não precisa disso, não. É estar no meio da unidade dos meus irmãos que estão aqui. É comendo na tua casa, é tomando café com ele, é saindo com ele. É isso que nós precisamos. Nós precisamos disso. Perdeu a intimidade com Deus. Deus, Ele não vai forçar nada. Se tu quer voltar para os braços dele, porque às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, nós estamos perdidos. Já viu o irmão do filho pródigo? Já viu? Quando o filho pródigo, ele está voltando, o irmão olha e fala assim: cara, o que esse cara está voltando? O que ele está fazendo? Que evangelho é esse? O evangelho é amor, irmãos. Não é isso não. O evangelho é amor, é unidade, independente do tempo ou da distância. Hoje eu estava lá, Cissão, Alex lá em Manchester, eu aqui, e nós conversando, unidade. Pastor Ney, ora por mim, cara. Alex, estou orando por ti, cara. Estamos clamando por ti. O evangelho é aqui, mas eu estou orando pelo meu irmão que está lá do outro lado do mundo, do outro lado do planeta. É unidade. Não, tem que tomar cuidado, porque o coronavírus, né, a gente tem que tomar. Sim, eu entendo, nós temos que tomar cuidado, mas nós estamos colhendo as informações, nós estamos prestando atenção em tudo, irmãos. Nós devemos tomar cuidado. Nós não podemos perder esse primeiro amor. Mas Davi sabia que o pecado corroía os seus ossos, e por isso ele sentia saudade do pai. Isaías 59, Amanda, versículo 2. Isaías 59, 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Então o pecado
Não somente esse do adultério que Davi viveu aqui, eu estou falando em todo sentido, porque quando se fala aqui em idolatria, às vezes fala da questão do celular, somos idólatras, falamos com tudo e com todos aqui, mas não falamos com Deus. Eu estou falando de coisas mínimas, porque para Deus não tem pecadinho e pecadão, para Deus é pecado e acabou. O que muda é a consequência do pecado. Então o que separa eu de Deus é os nossos pecados. E por isso que Davi aqui nesse salmo, ele fala assim: Senhor, lava-me com isopo, porque eu quero que o Senhor me vista com as roupas mais brancas, mais alvas do que a neve. É essa oração que nós devemos fazer todos os dias. É essa oração que devemos tomar cuidado, irmãos, que impedir para Deus, porque nós pedimos, às vezes não cumprimos. E o interessante é que Davi chega no versículo 17 do Salmo 51, Davi ele fala assim: o verdadeiro e aceitável sacrifício ao Senhor é um coração contrito, a um coração quebrantado e arrependido jamais será desprezado por Deus. Davi sabia que na presença do Senhor ele encontrava misericórdia, independente das falhas e dos erros dele. Davi sabia que diante do Senhor, irmãos, ele sabia que quando ele confessasse de todo o coração, a presença do Senhor ia continuar na vida dele. Então o Espírito Santo, ele habita em mim e em você. E todo dia ele chora com gemidos inexprimíveis. Quando nós acordamos e não falamos com o Espírito Santo, quando nós não temos intimidade com o Espírito Santo, quando não temos relacionamento com o Espírito Santo. Mas quando nós confessamos nossos pecados como Davi, e se posicionamos como homens e mulheres de Deus, Deus ele nos perdoa. E eu lendo esse versículo, irmãos, eu me senti amado pelo Pai hoje. Por quê? Porque o Senhor hoje enxugou as minhas lágrimas. E eu queria te falar hoje que é um coração quebrantado, como nós lemos aqui, e contrito, Deus ele não despreza. Eu queria que hoje tu se sentisse amado por Deus. Eu queria que hoje você se sentisse acolhido por Deus. Eu queria que você se sentisse abraçado ou abraçado por Deus. Tu lembra daquela pecadora? Qual o nome dela? A Bíblia não cita, né? Você fala pecadora. A pecadora, lembra que a Bíblia fala pecadora? Que ela estava lá, tiveram ela ali como adúltera, todos pegaram uma pedra, todo mundo olhou para a pecadora. Jesus chegou ali, aqueles homens armando uma cilada contra o Senhor. A gente não entra no contexto da história, mas o que me chama a atenção, quando aqueles fariseus, quando aqueles homens todos estavam em volta dela para atirar pedra nela, porque ela pecou, o Senhor se abaixou, começou a escrever e falou assim: atire a primeira pedra quem nunca teve pecado. E aí, sabe por que eu estou falando isso? Deus sabe que eu errei, Deus sabe que você errou, Deus sabe que você falhou. Mas o que importa é um coração sincero diante de Deus nesta noite. Porque quando nós confessamos os nossos erros, nossos pecados, as nossas lutas, nossas transgressões, tudo diante de Deus, irmãos, Deus ele perdoa, irmãos. O nosso Deus não é um Deus que condena, não. Ainda eu e você, filhos. Sabe o que é isso, Kate? Sabe o que é isso, Fernando? Ser chamado de filho. Deus olhava para mim e falou: ei, filho, nós somos filhos, meu. Tu é filha, tu é filho. Então Deus ele está te lavando hoje, Deus está te restaurando hoje, Deus está limpando hoje. Deus hoje ele perdoa sim os teus pecados. Deus ele te lava com o sangue do Cordeiro hoje. Deus ele te limpa hoje. O Senhor te coloca nos braços dele hoje e te abraça.
O Senhor é aquele que não expõe os nossos pecados. O Senhor é aquele que perdoa. O Senhor é aquele que cura eu e você. Sabe por quê? Porque a noiva doente, a igreja doente, ela não consegue adorar. Então o Senhor vem cura a igreja, para que o louvor e a adoração chegue ao trono de Deus. Então o Senhor está curando nesta noite. Há uma unção de cura, de renovo, de restauração sobre a tua vida. O Senhor está mudando a tua mente. O Senhor está transformando a tua mente. Eu estava ouvindo com a minha esposa o T.D. Jakes falando sobre a mente. Por quê? Porque tudo começa na mente, a batalha começa na mente. E o T.D. Jakes, ele trazendo cientificamente, ele falando, e entrou numa revelação muito profunda, que nós não vamos falar sobre isso, mas ele falou, sabe quando você acorda e a cama está toda bagunçada, tu está todo suado, Luciano? Ele falou assim, é porque na sua madrugada, ele falando para nós cristãos, você teve uma batalha na sua mente. Você está vivendo dias de lutas, dias de batalha. Então quando você dorme, o que acontece? Já viu quando você acorda e você acorda cansada? Ou cansado, caramba, eu estou cansado, dormi a noite toda. Porque é uma batalha espiritual. E essa batalha começa na tua mente. E quando nós podemos descansar no Senhor, quando nós pegamos todas essas lutas, todas essas batalhas, descansamos e colocamos nos pés do Senhor. Então quando nós lemos ali 2 Samuel capítulo 5, os irmãos leem a história. Toda vez que Davi ele ia para uma batalha, o que ele fazia? Ele consultava ao Senhor. Senhor, eu devo guerrear contra os filisteus, contra os homens, tal, não sei o que. Deus, vai. Mas são milhares, Senhor, eu só estou com 100. Pode ir, Davi. Davi ia. Davi guerreava. Aí Davi ganhava a batalha. Aí Davi se posicionava com o seu povo. No outro dia aqueles homens vinham atacar ele de novo. Só que vinham com menos gente. Senhor, eu posso ir guerrear, batalhar? O Senhor falava para Davi, olha Davi, não vá, volta, se esconde. Mas como assim, Senhor? Ontem eu guerreei com um monte de gente, eu venci porque o cara está cheio. Não, eu matei ontem, hoje, sai da frente, Satanás, vou cair para dentro. Não, ouça minha voz. O que Davi fazia? Ele voltava. E nesse capítulo o Senhor fala assim para Davi. O Senhor pega Davi e fala, fica aí, escondido com o teu exército. Mas quando tu ouvir o som dos cavalos, dos cavaleiros chegando, aí tu vai, aí eu sou contigo. E quando realmente nessa história os cavaleiros chegaram com seus cavalos, armaram uma cilada contra os homens, o exército que veio contra Davi, ele foi e venceu. O que eu quero falar com isso? Davi, diante de uma batalha, ele consultava a Deus. Ele não era precipitado. Ele sabia quem era Deus. E esses dias eu passei por isso. Eu falei, Senhor, me ensina como eu devo agir. Porque a tua vontade diante de situação, meu, tua vontade, meu, é agir conforme a tua carne. Giraia, ei, deixa. Igual o Felipe Valadão lá, que falaram dele lá e ele foi, depois foi lá e apagou. Hoje o Senhor vai te dar estratégia. Eu profetizo que diante das tuas lutas, das tuas batalhas, Deus vai te dar sabedoria de como sair de cada uma delas. Eu queria que tu só ouvisse a voz de Deus. Então hoje Deus, Ele está restaurando a tua vida íntima com Ele. Hoje tu vai voltar a ouvir a voz do Senhor. Tu não vai sair daqui mais a mesma pessoa, em nome de Jesus. Por isso que hoje Deus, Ele fez você parar. Sabe o que acontece? Tu corria muito, tu estava na cantina, tu estava na tesouraria, tu estava correndo lá em cima, tu estava na mídia e tal. Deus fez tu parar. Deus falou, eu preciso falar contigo. Tu precisa me ouvir. E tem hora que o Senhor nos para, sabe por quê? Porque às vezes não servimos ao Senhor, nós apenas trabalhamos para o Senhor, porque eu acostumei a fazer aquilo. Elaine, se tiver que nós arrancar a cantina, nós vai arrancar a cantina. Escutou, Elaine? Você é a líder.
Fique de bico quem quer, mas se tiver que arrancar a cantina, nós tira. Se tiver que parar de oraria, e eu vim contigo na segunda contar, fazer as coisas ali dentro, nós mexe. Mas nós precisamos voltar a sentar e a ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra que nos alimenta a nossa alma. Hoje o Senhor, Ele sente a tua falta, Ele te quer de volta, irmãos. Eu queria que tu entendesse que Ele te quer de volta hoje. A vergonha, o desânimo nos impede de ter relacionamento com Deus. A vergonha e o desânimo nos impede de ter relacionamento com Deus. E diante do desânimo que vem contra a nossa vida, a primeira coisa que nós fazemos é se isolar. É o isolamento, é se afastar de tudo, é se afastar de todos. E só vai para o isolamento quem está na UTI. E por isso Deus hoje Ele entra nessa UTI, Ele te traz de volta para a presença dEle. Ele te arranca lá de dentro. Tu não pode se isolar. Tu não pode deixar de ter amizade, relacionamento com as pessoas. Sabe por quê? Porque Deus, Ele ama a unidade. Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Deus, Ele gosta, Ele ama, Ele é apaixonado pela unidade dos seus filhos. No céu, irmãos, sempre teve os anjos. Sempre teve anjos. E aí eu entrei num questionamento, até liguei, falei com o bispo, tirei umas dúvidas com ele, porque quando tu não sabe, tu vai perguntar para quem sabe mais do que tu, né? Não é vergonha para ninguém. Meu Deus, cara, como assim, Senhor? Né, irmão? Né, Rafael? Como assim? No céu, irmão, escuta essa, cara. Isso é fantástico. Tinha unidade. Os anjos, porque os anjos foram criados na eternidade. Aí também entre eles tinha Gabriel, Miguel e Lúcifer, todos criados na eternidade. E aí veio um choque, e eu liguei para o bispo, conversei com ele sobre essas coisas. Só que quando se fala dos anjos, quando fala de Gabriel, de Miguel e de Lúcifer, o último entre eles, Lúcifer, se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Mas eu falando Lúcifer como um anjo de luz, o diabo, o capiroto, que tu fala, não tem medo, não se preocupa. Se manifestar, nós repreende em nome de Jesus. O anjo de luz, a qual era conhecido Lúcifer, e depois se tornou Satanás, ele vivia em unidade também. Mas o orgulho, opa, tudo bom? Sou Lúcifer, cara, eu canto, eu rejo o coral, eu sou o cara aqui no céu. E outra coisa, presta atenção, eu ainda vou colocar o meu trono acima de Deus. Cara, perdeu, playboy, já era, cara. Não brinque com Deus. Tu não é nada, eu não sou nada, nós somos apenas instrumento na mão de Deus. Somos apenas filhos, a qual o Senhor criou para viver unidade aqui na terra, a ter relacionamento. E no momento que Lúcifer quebrou aquele círculo de unidade que ele tinha, tentou ser maior que Deus, acabou. Mas o nosso Deus, Ele é apaixonado por unidade. E Ele falou, vou criar um homem. Criou um homem. Criou um homem, criou a Eva. A Eva teve filho. Do filho, estão dando risada quem veio para a escola dominical, porque teve uma pergunta que domingo que vem eu vou dar aula. Quem não sabe, domingo que vem de manhã eu vou dar aula, vou falar sobre os filhos de Eva. Vocês vão ver, todos vocês. Eles estão rindo porque aconteceu uma situação aí. Vamos mudar de papo, né, João? Então, irmãos, o Senhor criou relacionamento com um homem, mas o relacionamento foi quebrado no jardim, Rafa. Foi quebrado, cara. O homem desobedeceu a Deus. E Deus sempre amou, sempre quis a unidade. E o interessante, irmãos, que também na criação do mundo,
A Trindade estava ali no início, o Pai, o Filho, o Espírito, todo mundo na criação, irmão. Deus é um Deus de unidade, irmão. No Novo Testamento, quando você vê o Novo Testamento, tu lê, vem Jesus, vem Deus, 100% homem, Jesus. E de repente, irmãos, ali no Novo Testamento, Jesus, cara, ele pega 12 homens e ele começa a ter um relacionamento com aqueles 12 homens. Porém, tinha 3 que ele era íntimo. É dos 3 que ele ia na casa tomar café, comer peixe, aleluia, né? Ele tinha um relacionamento com aqueles 3. Mas o que me chamou a atenção de tudo isso, irmãos, é que entre os 12, entre essa unidade, tinha um Juju também. Conhece o Juju? É o Judinhas, né? Era o Judas. Judas era um homem de confiança, tesoureiro da casa do Senhor. Está arrependido, senão já fez até assim. Tesoureiro, guardava o dinheiro. Onde começava a corrupção, meu Deus do céu, cara. Tesoureiro, o cara. Mas o que me chamou a atenção quando eu li isso, irmãos, essa passagem também, é que Jesus, é que o Senhor, ele sentava na mesa com Judas. Ele alimentava Judas. Ele servia Judas. Ele lavava os pés de Judas. Por quê? Porque o Senhor ainda queria mudar algo em Judas. Queria mostrar para Judas, irmãos, que ele como pai, ele nunca ia desistir. Jesus, ele amava Judas. Mas Jesus, independente do que ele passou, independente do que ele viveu, amados, ele alimentou Judas o tempo todo. E eu e você só vamos nos tornar maduros quando aprendemos a lidar com as pessoas mais difíceis na nossa vida. E só vai aprender a lidar com as pessoas difíceis se lá no início, quando nós lemos, nós tivermos o Espírito de Deus. E lidar com pessoas difíceis não é fácil. Por quê? Porque Davi entra 400 homens, 450 homens numa caverna. Homens miseráveis, homens terríveis naquela caverna. E Davi soube lidar com aqueles homens. E aqueles homens saem um exército poderoso de lá, irmãos. Porque Davi, ele acreditou naqueles homens. Davi amou aqueles homens. Se tu não aprendeu a lidar com as pessoas difíceis, tu não é madura ou tu não é maduro o suficiente. Tu é menino ainda. Por que evangelho é esse? Porque a palavra diz assim, deixa eu ver, a palavra do Senhor diz assim: como eu posso amar a Deus que não vejo? Me ensina aí, professora. Como eu posso amar a Deus que não vejo e não amar o meu irmão que vejo? Não tem como tu amar um Deus que tu não vê e não amar um irmão que tu vê. O evangelho é relacionamento. O evangelho é amizade. O evangelho é sim, é picanha, é churrasco, é café, irmãos. E isso, amados, faz nos crescer em unidade. E só vai entender isso quem tem o Espírito de Deus. Eu brinquei com a irmã Marlene esse dia. Eu falei: irmã Marlene, a senhora nunca imaginou que ia ter um pastor que ia ficar: irmã Marlene, faz um café, né, irmã? O pessoal veio de Lençóis Paulista, a pastora Cátia que esteve aqui quarta. Aí nós fomos perequei quarta. Aí, irmão, relacionamento. Cara, o cara serviu uma picanha, irmãos. Relacionamento, cara, que isso? Nível arde a picanha. Fernando, tu tá no nível mais ou menos ainda contra a filé, irmão. Tu precisa subir de nível, cara. Relacionamento. Tu acha que é fácil eu lidar com o Fernando? Vocês não têm noção. É sério, isso é muito sério, mas vocês não têm noção. O Paulo tem vontade de dar umas pancadas nele. Você sabia que eu brigo com o Paulo? Nós brigamos por causa feia com o Fernando. Com a Gisele eu não vou nem falar. Falta sair faísca, né, Rogério? Deus te abençoe, Rogério.
Relacionamento nós precisamos ter, irmãos. E relacionamento cura. Quer curar o relacionamento? Liga pro teu irmão aí, fala, irmão, aí ó, Ô João, prepara uma galinha que eu tô indo aí, João. Pô, mas eu tô chateadão, o cara preparar uma galinha aí, chateado. Mas na comunhão, na unidade, é cura, irmãos. É cura. E nós precisamos ser curados nessa noite. Nós precisamos ser restaurados nessa noite. Nós não podemos mais se isolar nessa noite. Estar na presença do Pai nos leva a ter relacionamento. E amigos, não se isole. Você não pode se isolar. Eu queria que você, nesse momento, tá vendo, você sentadinho mesmo, pegasse aí 4, 5 irmãos. Fala assim para ele, nós precisamos ter. Se tu tiver assim com coronavírus, alguma coisa, tem gel, álcool ali, tá bom, gente? Aperta a mão de 3, 4 irmãos. Fala para ele aí, nós precisamos ter relacionamento. Fala aí para ele, pro teu vizinho. Eu e você precisamos ter relacionamento. Fala para ele, me convida para um churrasco essa semana, por favor. Fala para ele. Isso se chama relacionamento, Ana. Isso se chama relacionamento. É esse relacionamento que não pode sair da igreja projeto de Deus. É esse relacionamento que o diabo tem tentado arrancar deste lugar. Nós não podemos deixar, irmão, que o diabo venha entrar no nosso meio. Nós não podemos permitir que quebre os nossos relacionamentos. Não pode. Luciano faz aniversário hoje. Ele falou, pastor, vou te levar para comer a pizza hoje. E a igreja do Senhor também. Dá uma salva de palmas para o Luciano. Gente, relacionamento cura. Quantos casais, quantas pessoas, gente, chegou aqui doente, mas a amizade, a comunhão, o relacionamento curou, cara. Curou. Pessoas que nós nem conhecia, chegou aqui, cara feia. Só vim deixar o meu esposo aqui nessa igreja, Cíntia. Pegou ela, bem feito. Carne seca. Seu Wilson deixava a irmã Jusceline lá na esquina lá. Aí vinha o seu Pinduca dar um beijo. Lembra do seu Pinduca? O seu Wilson, quem é aquele cabra beijando a minha mulher? Esse relacionamento que cura. Né, Camila? Né, Tiago? Hoje Deus ele vem com cura sobre vocês. Hoje o Senhor vem com cura sobre a vida de vocês, Tiago e Camila. O Senhor vem por restauração em todos os sentidos na vida de vocês. Irmãos, vocês não vão sair daqui mais o mesmo hoje. Se Deus ele quer dar um crescimento, nós precisamos ser curados. Sabe que eu falei para Deus, Deus, se for para o Senhor dar um crescimento com uma liderança dodói, mimada, doentinha, não dê. Começa a tratar com a liderança dessa igreja. Então tem que começar a tratar com o Paulo, com o seu Wilson, a Cacida, com o Jaime, com o João, comigo, com a Gisele, com a liderança, com os pastores desta igreja, com a Ângela, com a Paula, para que nós sejamos uma liderança madura. Nós precisamos ter relacionamento, nós precisamos nos blindar. Ei, xarayasui. Salmo 78, 10, Amanda, para nós encerrarmos. Salmo 78, 10 e 11, versículo 10 e 11. Primeiramente, você não pode perder a presença do Senhor. Hoje o Senhor ele está fazendo você voltar a essa intimidade, a essa presença. Segunda coisa, relacionamento cura. Você tem que voltar a ter relacionamentos e amizade. E terceira coisa, você não pode se esquecer das promessas que o Senhor um dia fez sobre a tua vida. Porque os meus inimigos falam de mim. Salmo 78, filha. 78, 10. Versículo 10 e versículo 11. Não guardaram o pacto
Em algumas Bíblias estão aliança de Deus. E recusaram andar na sua lei. Versículo 11. Esqueceram-se de suas obras. Em algumas Bíblias estão promessas. Esqueceram de suas promessas ou obras e das maravilhas que lhe fez ver. Sabe de quem está falando aqui? Do povo de Israel. O povo de Israel, irmãos, Deus ele abençoava, mas o povo não estava nem aí. O povo esquecia de tudo. O povo era rebelde, o povo era terrível. Mas o Senhor estava fazendo eles lembrar, falando para ele: olha, você não pode esquecer das promessas, do pacto, da aliança, de tudo aquilo que eu fiz por vocês. E quando eu li isso, quando eu vi isso ontem, irmãos, falei: cara, veio hoje que eu tenho que passar isso para a igreja. Você consegue lembrar de quem você era e de todas as promessas sobre a tua vida? Eu queria que tu pensasse agora, o que Deus um dia falou para você? Qual foi as promessas do Senhor para a sua vida? O que Ele te disse um dia? Lembra que tu tinha uma enfermidade, tu foi curado? Ou tu era um cachaceiro, Deus restaurou? Ou tu tinha um casamento terrível, Deus curou? Lembra de alguma coisa? Ou de repente uma promessa que Deus fez na tua vida e se cumpriu depois? Algo material ou espiritual, não sei. Deus um dia Ele fez uma promessa e cumpriu na tua vida. E nós esquecemos. Porque esquecer é fácil. Porque às vezes nós somos como o povo de Israel. Nós somos ingratos. E o povo de Israel era assim. Deus abençoava, Deus cuidava, e eles eram ingratos. Mas o que Deus fez? Deus levou o povo de Israel para o deserto, para tratar com Ele. E às vezes Ele faz isso conosco. Deus Ele nos isola e nos leva para o deserto. Para quê? Para tratar no deserto. E o interessante é que no deserto aí, eles se tornavam dependentes de Deus. E aí eles entendiam no deserto: quem dava o pão era Deus, quem dava a água era Deus, quem dava o maná era Deus, quem cuidava era Deus, quem enviava a sombra era Deus. E na minha vida e na tua era assim. Quem era nós? Deus Ele vem te sustentando, cuidando de ti. Então Deus Ele te trouxe aqui, irmãos, além de voltar a presença dEle para a sua vida, a vida de intimidade, para que os pecados venham cair por terra, além de você voltar a ter relacionamento, ser curado. Deus Ele nessa noite Ele quer que você se lembre das promessas. Se não aconteceu, calma, vai acontecer. Como diz o pastor Marcos Gregório, que toda promessa passa pelo teste do tempo. Existe o tempo. Se não chegou, vai chegar na minha vida e na tua vida. Está passando pelo deserto? Deus está cuidando. Oséias 2, versículo 4 diz assim: eis que eu vou te atrair ao deserto, e ali no deserto eu vou falar o teu coração, para tratar contigo, para tratar com a tua alma, para tratar com você. Amanda, Jeremias 31, versículo 33. Olha que coisa incrível, irmãos. Jeremias 31, 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu. É pegar a palavra, irmãos, e cravar, colocar dentro de ti, colocar dentro do teu coração, lá no fundo, irmãos. É entender, amados, que a gente não é dirigido por um sistema, por uma doutrina, por nada disso. É entender que aqui nós somos livres para adorar a presença do Senhor. É entender que nesse lugar nós temos liberdade, como Davi, que recuperou a arca da aliança e tirou aquelas roupas sacerdotais e falou: eu sou livre para adorar o meu Deus. Então nessa noite Deus Ele te convida a guardar no seu coração tudo aquilo que um dia Ele prometeu para você. Eu não sei o que tu está passando, eu não sei a tua vida, eu não sei as tuas lutas, mas eu quero te convidar nesse momento
Eu não quero chamar ninguém para estar orando por ti hoje. Eu quero um particular entre você e Deus nessa noite. Se você entendeu que o Senhor falou contigo e tu precisa um conserto com Deus, que tu quer sair